Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E hoje nós estamos na parte 2 do nosso episódio Desacelera. Teve a parte 1, que eu chamei de Desacelera. E nós estamos aqui na parte 2 para falar um pouco sobre os planos de Deus. Essa continuação. Na parte 1, para quem não viu lá, vai lá ver, eu falei sobre ansiedade. E por que eu quis fazer parte 1 e parte 2? Porque a ansiedade, gente, ela tem tudo a ver com os planos de Deus, né? Os planos de Deus, eles nos causam um pouco de ansiedade porque a gente tem essa incerteza dentro de nós. E é sobre isso que a gente veio falar aqui. Desconstruir essa incerteza. E, gente, hoje eu separei alguns versículos para falar, versículos mágicos que eu encontrei. E eu acho que se encaixam perfeitamente com o que a gente vai falar hoje. Então já senta aí, pega a tua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, providencie uma Bíblia. Se você não quer providenciar, pega uma Bíblia online. Tem tanta coisa online, tem sim Bíblia online, gente. E hoje eu queria falar então um pouquinho sobre esses planos de Deus. Na adolescência, que é essa fase que eu tô passando por agora, eu tenho direto contato com pessoas que têm dúvidas sobre os planos de Deus, até eu mesma. Todo dia isso é uma coisa que pousa em mim, isso é uma coisa que vem à minha mente e eu decidi que eu precisava vir falar isso aqui. Porque é algo que eu acho que muitos outros adolescentes, não só adolescentes, têm dúvida, que é sobre os planos de Deus. Sobre os planos de Deus se encaixarem nos nossos planos. Que pra quem não sabe é uma coisa essencial, gente. Às vezes a gente planeja tanta coisa na nossa vida e quando acontece o contrário, a gente fica tão frustrado, a gente fala, cara, por que Deus me mandou isso? Por que Deus me mandou aquilo? E a gente não entende o porquê disso. Então, hoje a gente não veio aqui para curar nenhum tipo de dúvida, mas sim pra gente entendê-la. Entender como é que funciona esse processo de dúvida e tudo mais. E antes de começar tudo isso, eu quero falar um pouquinho sobre a paciência. A paciência, gente, é uma coisa que cada vez mais a gente tá perdendo. Acho que não só por conta do dia a dia corrido, mas também por conta da internet. As coisas, elas vêm muito diretamente pra gente. E pode parecer, assim, clichê ou comum eu falar esse tipo de coisa, mas é mesmo, gente. As coisas, elas aparecem pra gente de uma velocidade muito mais rápida. A gente vai passando, assim, os vídeos. É uma quantidade enorme de informações. Quando algum vídeo trava, a gente não tem paciência. E isso tem gerado na gente essa falta de paciência, essa aceleração constante, que de certa forma está ligada com a ansiedade, né? A ansiedade, ela tem tudo a ver com essa falta de paciência. E hoje eu vim aqui ler uma passagem que está em Tiago 5, se eu não me engano, que eu já vou começar com uma passagem já para a gente comentar sobre ela e falar um pouquinho sobre essa paciência. Eu sei que é muito difícil, gente, a gente ter paciência, porque eu já vi pessoas que falaram para mim, cara, mas eu tô esperando há 3 anos, eu tô esperando há 2 anos. Eu quero que vocês lembrem, gente, que para um Deus que criou o mundo desde, enfim, milhões de anos atrás, alguns anos para ele não são nada perto de tudo que ele já viu. Então, pra gente, às vezes pode parecer muita coisa e ele entende isso. Ele entende que a gente tem essa ansiedade de viver a vida, porque algumas pessoas falam que o nosso tempo é curto. Gente, o nosso tempo não é curto. Nosso tempo é muito grande. Se a gente for pensar, tem insetos, tem, enfim, animais que principalmente insetos que vivem um curto período de 72 horas de vida. De 40 horas. E, gente, isso é muito pequeno comparado a gente, né? Isso é muito curto. Então, quando a gente começa a analisar essas situações da natureza, a gente percebe o quanto a gente foi sortudo em Deus ter dado pra gente todo esse tempo, sabe? Então, não, gente. Ele não deu pouco tempo pra gente, ele não tá fazendo a gente esperar demais. E se a gente for começar a pensar sobre essa coisa de paciência, em média, o ser humano tem aí 70 anos de vida, já conheço pessoas que chegaram a 90 anos de vida. Então, foi o que eu disse no episódio passado. O problema que você pode estar passando agora, o anseio que você pode estar tendo agora, ele é apenas uma poeira comparado à sua vida. Ele é apenas um obstáculo, é apenas um capítulo comparado à sua vida. Porque, gente, você tem 70 anos, eu tô chutando baixo, viu? Você tem 70 anos de vida pela frente. Você tem muito tempo. Então, a gente depositar toda a nossa energia se preocupando com esse tipo de coisa, com o futuro e tudo mais, é algo muito que toma o nosso tempo.
que faz a gente estar vivendo o futuro e não o presente, sabe? E viver o futuro, gente, é algo que vai gerar ansiedade. Justamente porque é algo que não tem como a gente estar vivendo, não tem como a gente estar vivendo o futuro. Então causa essa ansiedade do tipo, o que será que vai acontecer, não sei o quê. Você não tá vivendo lá. Você não tá vivendo naquele momento. É óbvio que vai gerar dúvida. Então volta pra cá, volta pro agora, pede pra Deus fazer isso por você, pra Ele firmar os teus pés no agora, no momento que você está vivendo agora. O nosso tempo, gente, ele é muito curto. Acabei de falar que o nosso tempo é grande, nada a ver. O nosso tempo, eu digo que ele é curto quando a gente fica pensando no futuro, aí ele se torna curto. Deu pra entender esse raciocínio? Nosso tempo, a gente tem muito tempo de vida, comparado a todos os outros animais, enfim. A gente tem muito tempo para fazer tudo que a gente quer fazer. A gente tem muito tempo para colocar em prática os objetivos que Deus deu pra gente. Mas a gente tem pouco tempo quando a gente começa a pensar no futuro. Quando a gente começa a viver o futuro, nosso tempo ele se torna curto, porque a gente acaba perdendo momentos. Deu para entender esse raciocínio? E eu acho que é exatamente isso. E eu quero abrir com vocês em Tiago, em que ele fala exatamente isso. Em Tiago 5, eu quero ler com vocês, pega aí a tua Bíblia. Hoje eu vou ler 2 versículos de Tiago. Agora vai ser sobre Tiago 5, 7. E ele fala assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele fala pra gente, ele faz essa comparação do agricultor, e nessa ocasião aqui, eu vejo o agricultor como Deus. E eu vejo como Deus e como um modelo que a gente deve seguir. O agricultor, ele planta, ele espera crescer, ele espera desabrochar, ele espera a chuva vir, ele espera todo esse processo. E por que eu vejo Deus nisso? Deus, ele fez a gente nascer, ele nos criou, ele nos preparou, ele esperou a gente crescer, ele esperou a gente passar por cada momentinho da nossa vida, desde os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros aprendizados, ele esperou tudo isso com muita paciência. E ele fez isso com muito cuidado, ele fez isso com muita paciência. E chega um momento da nossa vida em que a gente já começa a acelerar as coisas, em que a gente começa a pensar no futuro, que a gente começa, meu Deus, que loucura, a minha vida, meu tempo é muito curto, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. E a gente começa acelerando isso e toda aquela paciência, aquela genuidade, ela vai se perdendo. Então, por isso que eu vejo esse agricultor como Deus e é algo em que a gente tem que se espelhar. Quando você plantar a tua flor, que é esse seu sonho, que é esse seu objetivo, as coisas para elas acontecer, gente, elas demoram tempo. Você pode pegar qualquer coisa da natureza. Deus está falando pra gente a todo momento, Ele está mostrando pra nós que as coisas levam tempo para acontecer. E como eu disse no episódio passado, quanto maior o tempo de espera, maior o presente. Maior o presente, maior o cuidado. Então Deus, ele esperou todo esse tempo. Ele fez a gente num tempo, Ele fez a gente na maior paciência, pra gente, de repente, criar consciência e começar a acelerar as coisas, e começar a ter dúvida das coisas, enfim. E a gente transforma tudo isso numa loucura. Então, se espelhar nesse agricultor, se espelhar nesse Deus, eu acho que é uma forma da gente desenvolver uma paciência. E eu gosto muito de desenvolver isso através da observação da natureza. Parece hippie e tudo mais, mas eu tô falando sério, gente. Parem pra observar a natureza, parem pra observar as coisas à sua volta. As pessoas, elas vivem num mundo tão agitado que quando a gente para pra pensar nas coisas, quando a gente para pra observar, chamam a gente de louco, chamam a gente de tipo, você é hippie, você tá viajando, tem coisas... Não, gente. Às vezes a gente não tá viajando, às vezes a gente só tá admirando o mundo em que Deus nos deu pra viver. E isso gera na gente uma paciência. E paciência, gente, é a chave para virar a ansiedade de ponta cabeça. É a chave para deixar essa ansiedade dentro da gente confusa. E nós somos pessoas muito impacientes. Então, procure desenvolver essa paciência em você. Não só em relação aos planos de Deus, principalmente em relação aos planos de Deus, mas também as coisas que acontecem no seu dia a dia, que fazem parte do plano dele.
Procure desenvolver essa paciência. Eu prometo que uma parte da sua ansiedade, ela vai desaparecer. Ela vai se desconcretizar. Justamente por essa paciência. A gente tem várias ferramentas para combater a ansiedade, e a paciência é uma delas. Então eu adoro as parábolas, eu adoro as metáforas que Jesus fala, justamente porque a gente começa a encaixar em outras coisas, não só naquilo, né? E outra coisa que eu queria comentar dos planos de Deus é que, assim, a gente vai ter frustrações, tá? Porque é algo que a gente também não tá acostumado a lidar. O ser humano, ele também não gosta de lidar, que é a ansiedade, que é a frustração. Andar com Deus, gente, tem sim frustração. A gente vai ter, eu não vou mentir, a gente tem diversas frustrações. Mas eu quero chamar essa frustração agora de uma frustração temporária. Por que temporária? Porque ela não dura para sempre. É justamente a própria definição da palavra. É uma frustração que ela pode durar um momento, mas você já se reconstrói. Você já começa a olhar, tá bom, pode vir o próximo. Porque se isso aconteceu, foi por um motivo. Foi porque Deus quis que acontecesse. Quando a gente começa a pensar assim, gente, os nossos problemas parecem menores. Os nossos problemas, eles diminuem de dimensão. E isso é um favor pra gente. Isso é um favor que você faz a si mesmo. Pegar um problema, pegar uma coisa que tá te remexendo, que tá te deixando pra baixo, e você transformar em apenas mais uma coisa que você consegue passar com facilidade. Ou sem facilidade, que você consegue ultrapassar. Com muito esforço, mas você consegue. Então, por que eu digo da frustração? Os nossos planos, eles às vezes não batem com os de Deus. Por isso que a gente pede para que os nossos planos sejam os mesmos dele. Eu falei isso no episódio passado. E é justamente por isso, porque quando não bate, quando não se encaixa, a gente fica frustrado. A gente fica triste, a gente fala, mas por quê? Eu dei tanto de mim nisso, eu me esforcei tanto, por que não aconteceu? E aí às vezes a gente fica bravo com Deus por isso ter acontecido. Gente, os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Às vezes encalha, não sei se é assim que fala. Não, perdão, encalha é outra coisa. Às vezes calha do nosso plano ele ser igual de Deus e acontecer. Mas na maioria das vezes isso não acontece, porque na maioria das vezes acontece o que você pediu, mas acontece a mais, coisas a mais, que são essas marcas que eu falei de Deus no último episódio. Mas quando isso não acontece, a gente fica frustrado. E a gente coloca essa culpa na gente, a gente coloca essa culpa em Deus. E aí beleza, aí passa esse momento, você fica agonizando, você fica se sentindo culpado, você fica bravo com Deus, ou você acha que Deus tá bravo com você. E aí acontece uma coisa na sua vida que muda totalmente esse pensamento. Acontece o que você pediu, só que com alterações. Com coisas muito maiores. Ou o que você pediu, ele vem de outra maneira. Deus pega o teu pedido, Deus pega a tua oração e transforma ela. Pega palavras, ele desmonta a tua frase, ele desmonta isso e encaixa de um jeitinho em que ele acha que vai ficar bom pra tua vida. Eu gosto muito de enxergar isso, a oração, como um quebra-cabeça. Deus vai pegar a tua oração, às vezes ele vai manter, às vezes ele sabe o que, aí ele vai falar, cara, você pensou exatamente isso, muito bem, você tá progredindo. Ou às vezes ele vai pegar a sua oração, ele vai rearranjar as pecinhas e vai falar, ó, tá aqui o que você pediu, só que com o meu detalhe, com a minha visão. E isso é lindo, gente. É lindo esse poder que Deus tem de pegar uma coisa que a gente pediu, devolver pra gente com detalhes dele e a gente falar, caraca, você fez muito mais do que eu esperava, pai. Ou do tipo, às vezes acontece também da gente ter uma oração, a gente fazer uma oração ou alguma coisa acontecer e a gente falar, aquela oração que eu tava fazendo tava errada, não era daquilo que eu precisava. E quando isso acontece, até me arrepia, gente, porque quando isso acontece, a nossa cabeça muda. A gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes. A exemplo disso, as marcas de Deus na nossa vida. Isso é lindo, gente. E aí eu queria trazer, eu acho que tá
em Jeremias 33. Deixa eu ver. Porque eu separei aqui alguns e eu fico perdida. Jeremias 33. E ele fala assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso que eu acabei de falar, ele fala isso pra você. Ele escreveu isso. Ele disse: clame a mim e eu responderei com coisas insondáveis que você não conhece. A gente tem que entender, gente, que a forma como a gente vê as coisas é muito menor que a forma que Deus vê as coisas. E às vezes a gente, ouvindo as coisas que Deus fala e vendo as coisas que Deus faz na nossa vida, a gente acaba ampliando, a gente vai ampliando cada vez o nosso olhar. Você pode pegar, se você construiu uma trajetória com Deus, se você já construiu isso, você pode olhar da primeira vez dos primeiros passos que você teve e onde você está agora, que a sua mente não é mais a mesma. Justamente porque cada palavra que a gente escuta dele modifica a gente. Amplia o nosso olhar para coisas maiores. E ele fala aqui: e eu lhe direi coisas grandiosas que você não conhece. Eu não sei vocês, mas esse mistério, ele me deixa animada. Ele me deixa ansiosa de uma maneira boa. É muito bom não saber de tudo, gente. Isso é uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Isso é uma coisa bem pessoal minha, que é muito bom a gente não saber de tudo. É muito bom a gente não ser o espertalhão, sabe? A gente fica apto a coisas novas. A gente se abre a coisas novas. E quando a gente aprende e a gente espalha isso, é tão lindo de ver pessoas fazendo isso. Então, peça pra ele. E se tá demorando, é porque talvez ele esteja rearranjando o seu quebra-cabeça. Ele esteja preparando com detalhes dele. E lembra sobre a questão da paciência. O nosso tempo é diferente do dele. Mas os planos dele são muito maiores. Eu quero ler agora também outro capítulo, que é de... Não, esse aqui eu vou deixar pro final, pera. É de... Isaías 55. Vamos lá ver onde está. Eu acho que eu perdi Isaías 45. Será que eu perdi? Não, não perdi. Achei. Isaías 45. Ah, não, perdão, gente. É Isaías 55. Gente, eu perco tanto tempo me perdendo na Bíblia. Isaías 55. Em Isaías 55, 8, tá? Ele fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, às vezes, pode haver da gente ter essa divergência entre os nossos planos e os planos de Deus. E aí entra essa questão da frustração, entra essa questão da impaciência. Então, reúne tudo que eu falei agora, reúne tudo que ele falou agora e começa a pôr isso em prática. Quando vier a dúvida, fala: não. Tá com ele. Ele sabe o que ele vai fazer. E eu estou apta a ouvir. Abre o teu coração para ouvir o que ele tem a dizer. Para quando você pedir para ele, peça isso. Para que ele amplie a sua visão, para que ele abra o teu coração para ouvir as coisas que ele tem a dizer, para mostrar os caminhos dele. Porque eu te garanto, gente, eu tive provas na minha vida disso. Quando você pede uma coisa e você fala: Deus, por que não tá acontecendo? Por que não tá acontecendo o que eu pedi? E depois de um tempo, ele vem e te fala: tá aqui o que você pediu com mais. Mas para isso você teve que esperar. Para isso você teve que colocar a mão na massa também. E você sente isso. Teve situações na minha vida, gente, em que eu tive que fazer coisas que eu não queria fazer, mas que eu sabia que desviavam dos meus princípios, eu sabia que desviavam das coisas que Deus queria pra mim, e eu sabia que eu não ia me submeter àquilo, sabe? Que eu ia desrespeitar o meu espírito, o espírito de Deus, eu ia desrespeitar muita coisa. Mas doeu em mim fazer algumas coisas, doeu em mim fazer aquilo. E Deus veio e me surpreendeu com mais. Ele veio e me surpreendeu, ele falou: eu sei que doeu em você, mas doeu pra você estar aqui. Doeu pra você receber isso.
Você teve que fazer isso, eu sei, filha. E eu entendo. Eu entendo a dor que você sentiu naquele momento. Mas olha onde você tá agora. É muito bom, gente, quando a gente começa a pôr isso em prática. E você vai ver quando isso estiver acontecendo. Talvez já tenha acontecido e você tivesse perdido. Bola pra frente. Ele vai continuar. Agora eu quero falar sobre Tiago 5. Não, perdão, Tiago 4. Tiago 5 já foi. Tiago... Aí eu sempre me perco. Tiago 5. Achei. Não, perdão, Tiago 4. Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A minha mensagem, o que eu tirei desse versículo e que eu quero passar para você agora é: viva o agora. Como eu disse no começo do episódio, o nosso tempo, a gente tem muito tempo, mas ele se torna curto quando a gente começa a pensar no futuro. Viva o agora. Como ele mesmo falou, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Você nem sabe o que Deus tem para você amanhã, os desafios que Ele pode ter, que você enfrentará com muita força. Aproveite o agora, gente. O agora é precioso. Foi como eu disse no último episódio, o agora que você está vivendo pode ter sido uma oração que você pediu no passado. E você não está nem aproveitando essa oração. Você não está nem aproveitando esse presente, justamente por conta da ansiedade que te faz pensar no futuro. Viva o agora, gente. A gente vira uma nuvem que se dissipa quando a gente pensa no futuro. Porque o nosso tempo ele se torna curto. E a gente vai vivendo pro futuro, chega lá num futuro em que a gente não tem mais tempo. Viva o agora com muito cuidado. Faça do seu agora uma memória que vai durar para sempre. Faça do seu agora algo que deixe nas pessoas uma mensagem sua. Que deixe nas pessoas partes sua. Se construa, gente. Construa-se. Transforme-se. Deus ama nos ver transformar e abrir os nossos olhos aos planos dele. E para finalizar, eu queria falar sobre algo em que quando eu li, eu achei muito importante comentar. Está em Isaías 40, 12. Eu quero que vocês abram os ouvidos de vocês para essa mensagem final. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo, definiu os limites do céu. Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Se alguém já chegou em você e definiu o limite do amor de Deus para você, tire isso da cabeça. Quebre isso. Ninguém neste mundo, ninguém nesta terra é capaz de definir a abrangência do Espírito Santo. O amor do Espírito Santo. Ninguém. Então eu quero propor essa reflexão para você. Quem foi que definiu o limite do amor de Deus por você? Ou pelos outros? Quem definiu o tamanho dos braços de Deus? Quem definiu a quem Deus ama ou não? Deus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca definiu. Ele nunca pôs limites no amor de Deus. Ele nunca pôs limites no céu. Então, se alguém já definiu, já pôs um limite do tipo, o amor de Deus vai até aqui. Gente, isso não existe. O amor de Deus, ele não tem limites. E ele fala aqui, quem jamais calculou o peso da terra e as colinas e pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito de Deus? Não há limites para o Espírito de Deus. Não há. Então, se você acha que aquele plano que você pediu ele é impossível de se realizar, tire isso da sua cabeça.
Não há limites para Deus. Se você acha que aquilo que você está sentindo não é bom o suficiente para Deus, tire isso da sua cabeça. Não há limites para Deus. Não há limites para o amor dele. Não há limites para a ação dele, para onde ele vai agir, onde ele não vai agir. Não há limites. Jesus parou o mar. Jesus acalmou o mar. Através do poder de Deus, Moisés abriu o mar. Não há limites. Não há limites para o amor dele. E eu quero que você termine esse episódio pensando nisso. E pra finalizar, a gente tem a música. Eu não esqueci da música. E essa música, gente, foi de um filme que eu assisti, que tem na Netflix, se alguém quiser assistir. E ele fala exatamente sobre como Deus muda a vida das pessoas. Como os planos dele são diferentes para cada um. E a música que eu vou apresentar fala justamente isso. A música se chama I Can Only Imagine e é do Mercy Me. Essa música é em inglês, então quando vocês forem escutar, se você quiser colocar a tradução, vale muito a pena, porque a tradução fala exatamente isso. I can only imagine, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar como vai ser andar ao seu lado, como vai ser sentir a tua presença. I can only imagine. Então, escreve aí quando acabar esse episódio, I can only imagine do Mercy Me. Escuta essa música, coloca na tua playlist, porque ela, esses dias, tem feito parte da minha vida. E é muito especial pra mim. E assistam o filme, viu? Muito bom, recomendo. Ai, gente. É muito bom falar sobre ele. É muito bom falar sobre os planos dele. E tudo que eu falei hoje, eu espero que você ponha em prática isso. E não se cobre, tá? Não se cobre de várias coisas. Mas especialmente sobre errar com Deus ou de o seu plano ser diferente do dele. Não se cobre disso. Ele sabe, gente. Ele sabe exatamente, porque existem alguns momentos em que a gente não consegue ouvir claramente. Ele sabe disso. Ele sabe de tudo. Então acalma teu coração e siga a vida com ele. Muito obrigada por ter ficado até o final, gente. Eu espero muito que esse episódio tenha tocado o coração de vocês. Acabamos a parte 2. O próximo episódio já está programado e vai sair daqui uma semaninha também. Então fica esperto. Pra quem quiser seguir, tem a minha rede social no Instagram, que é o Meu Lugar Podcast, tem no YouTube, tem no Spotify. Então, não sei onde você pode estar assistindo, mas fica aí de olho, porque eu sempre posto conteúdo novo, enfim. E muito obrigada por ter ficado até o final comigo, gente. É um prazer falar dele pra vocês. E é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui. Um beijão, gente. Que Deus fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Tchau!